Companheiros, muito boa noite. Que Jesus nos abençoe, tanto a fala quanto o nosso pensamento e também o nosso sentimento, para que as reflexões da noite em torno do Evangelho do Mestre possam ser produtivas, calar a fundo nas nossas almas, servir de convite para mais e melhor conhecermos o Evangelho do Cristo. E quem sabe temos a nossa atenção chamada para esse ou aquele ponto que nós precisamos perceber. Muitas vezes numa conversa, num texto, num livro, parece que algo mexe com a gente, desperta em nós. É como se alguém estivesse ao nosso lado dizendo, olha, isso aí é com você. Nós temos essa sensação, esse sentimento, e às vezes é com a gente mesmo. Não é? Tudo no Evangelho serve, o Evangelho tem um propósito, né, de ajudar o ser humano no seu processo de autoiluminação, nos traz os exemplos vivos de Jesus, as suas formulações, os seus conceitos, os seus conselhos, as suas afirmações, e isso tudo faz parte de um programa geral da lei de Deus para cada um de nós. É preciso crescermos e para isso precisamos aprender e trabalhar e dedicar e em algum momento oferecer o nosso testemunho. O texto da noite de hoje vai falar de acerto para acertar, que a Mara vai ler daqui a pouco. Não é? E é evidente que pelo menos a grande maioria de nós, não vem para a Terra para errar. Vem para acertar. Ninguém vem condenado a fazer o mal, a nutrir sentimentos de ódio, de vingança, a ser uma espécie de carrasco de alguém, de chicote das pessoas. Isso nós acabamos fazendo pelas imperfeições que nós trazemos, pelos sentimentos menos nobres, pelos impulsos que muitas vezes nos tomam o coração, a mente, mas ninguém vem para errar, ninguém vem para se desviar do caminho. Allan Kardec pergunta isso aos espíritos da codificação espírita, se todos os espíritos passariam pela fieira do mal para evoluir. E a resposta dos espíritos é que não pela fieira do mal, mas pela fieira da ignorância, porque todos somos criados simples e ignorantes. Então é muito inconveniente nutrirmos o pensamento de que nós não fazemos nada certo, de que a nossa vida está errada, de que tudo que eu quero fazer eu não consigo realizar, de todas as coisas que vão me trazer um relativo bem-estar, uma relativa felicidade, para mim são negadas. Não é? Isso são circunstâncias da vida, muitas vezes são provas, são desafios, muitas vezes esse sentimento é nutrido por algo que nós carregamos em nossa consciência, um sentimento de culpa, de erro, mas ninguém está aqui para viver ou reviver isso. Todos nós estamos no mundo para trabalharmos pela própria evolução, pelo progresso, pela realização do ser de luz que nós somos, mas uma luz que ainda é um pouco ofuscada pelas nossas imperfeições. Vamos à leitura de hoje? Oi para todos, bem-vindos a mais um Culto do Evangelho no Lar. A leitura para acertar. Se queres acertar, atende estes preceitos. Não tomes decisões sem que a prece te inspire. Evita qualquer dor para os teus semelhantes. Não fomentes o mal com atos ou palavras. Procura não ser causa da desventura alheia. Cumpre com o teu dever e guarda a fé em Deus. Quanta coisa para a gente extrair daí de um texto tão pequeno, tão simples, 5, 6 parágrafos, mas que fazem uma reflexão importante para nós. Se nós queremos mesmo acertar, vai nos trazer essas recomendações. E a primeira delas, não tome
Não tome você uma decisão ou decisões sem buscar antes o amparo, a serenidade, a harmonização que a prece pode nos trazer, nos oferecer. Né? Poderíamos dizer que há alguma coisa equivalente, não falar as coisas, não tomar atitudes ou decisões sem pensarmos antes, sem refletirmos nela. Mas às vezes, de cabeça quente, tocado por situações difíceis, por relacionamentos complicados, nós acabamos tomando decisões que são impróprias, se mostram equivocadas pelas consequências negativas que trazem em nossa vida. Então, é uma recomendação muito sábia de que nós devemos, antes de qualquer atitude mais séria, mais grave, antes de qualquer decisão, seria bom que buscássemos o conforto, a inspiração, o acerenar das nossas mentes, dos nossos corações na oração, na prece. Naquele momento de intimidade, onde abrimos o coração, a mente para Deus, onde não nos apegamos às ideias comuns, às preocupações do dia, para darmos um tempo, uma espécie de ato entre o que estamos intencionando fazer e aquilo que efetivamente fazemos. Porque, às vezes, tomado por emoções até descontroladas, nós acabamos fazendo bobagem, prejudicando as pessoas e prejudicando a nós mesmos, não é? Não tome decisões sem que a prece te inspire. Evita qualquer dor para os teus semelhantes, não é? Não fomentes o mal com atos ou palavras. Muitas vezes nós funcionamos como semeadores de ideias pessimistas, divulgadores de notícias ruins, e isso acaba roubando o nosso próprio sossego e o sossego das pessoas. Olha que coisa, nós temos errado muito por divulgarmos notícias que levam pensamentos penosos às pessoas. Nós nos esquecemos que a nossa fala ela vai carregada, vamos dizer assim, de um poder, tanto o poder da indução por aquilo que falamos, porque cada vez que conversamos com alguém, nós geramos imagens, sentimentos, pensamentos na cabeça das outras pessoas. Então, há um poder aí psicológico de indução, levamos as pessoas a pensarem em determinadas coisas, mas também vai carregada a palavra de energias, de vibrações que podem impactar a pessoa. Então, olha a nossa responsabilidade. Nós temos errado muito, primeiro por agirmos impulsivamente, falando e fazendo coisas que depois se mostram equivocadas, semeando ideias, levando as pessoas a pensamentos e sentimentos que são danosos, que são problemáticos. Então, devemos tomar cuidado com isso. Né? E o quarto parágrafo, qual é? Procura não ser causa da desventura alheia. Cumpre com o teu dever e guarda a fé em Deus. Pois é. Quantas vezes nós somos causas da desventura alheia, quando não da própria tragédia? E não é só por atos, por coisas que podemos fazer que vão eventualmente prejudicar as pessoas. Os nossos exemplos, muitas vezes, são mais importantes do que aquilo que falamos. Olha que coisa, que responsabilidade. Então, muitas vezes nós erramos porque o nosso discurso é belo, é certo, mas a nossa prática não guarda, não se coaduna com o que está sendo falado. E nós já sabemos, ditado antigo, que a palavra passa, o exemplo arrasta, né? Numa outra versão, a palavra convence, mas o exemplo arrasta as pessoas. Então, nós vamos percebendo que, por pensamentos, palavras e ações, nós acabamos gerando repercussões no mundo, nas pessoas. Isso tem um efeito sobre as criaturas. Então, é claro que ninguém vai acertar sempre, e acertar é muito genérico, né? Muitas pessoas ainda voltadas exclusivamente para os empreendimentos materiais da vida, que isso faz parte, a convivência com a matéria é o nosso cenário atual de aprendizado, mas as pessoas só pensam em acertar
no sentido material, no sentido financeiro, de ter uma boa profissão, uma boa carreira, de possuir seus bens. Isso é importante, de certa forma, faz parte do contexto da vida na Terra. Mas, principalmente, ao acertar em sentido mais espiritual, mais moral, porque quantas vezes uma palavra mal colocada vai gerar no outro um sentimento ruim, às vezes um sentimento até de revolta, de ira contra a gente, contra a vida, contra as pessoas, mas às vezes gera um sentimento de remorso, de remorso. Devemos tomar cuidado, porque plantar o remorso na cabeça do outro também é semear o mal. Nós fazemos isso quando acusamos as pessoas, de outra forma, quando nos fazemos de vítimas, não é? Muitas vezes, quando deixamos de agradecer a alguém, né, o que é geralmente por alguma coisa feita, algum benefício, que já vai para o campo da ingratidão, mas isso também provoca sentimento nas pessoas. Não que devamos sair por aí adulando o mundo, as criaturas, de jeito nenhum, mas é preciso um reconhecimento, é preciso uma certa gentileza e afabilidade na convivência. E todos nós estamos aqui para aprendermos isso, porque afabilidade, gentileza, também faz parte do exercício do amor, da caridade. Então nós devemos tomar um certo cuidado para deixarmos de errar, se não acertamos ainda o suficiente, tanto no sentido material, porque às vezes o não acertar na vida material faz parte do conjunto das nossas provações. Nós já sabemos que, ora, o espírito reencarna para desenvolver as suas faculdades intelectuais, ora, reencarna para desenvolver os seus sentimentos, as suas virtudes. E o homem precisa, nós já sabemos, fala-se simbolicamente, que o ser precisa voar amparado nessas duas asas, né, do conhecimento, da intelectualidade, mas também do sentimento, das emoções nobres, porque senão o voo fica prejudicado. Mas como nós temos uma infinidade de coisas para aprender, é evidente que uma encarnação seria impossível, seria uma coisa impraticável. E também aprendermos, mesmo em meia dúzia, 200, ou seja lá qual for o número de encarnações, seria muito difícil para nós desenvolvermos tudo ao mesmo tempo. Nós não temos essa capacidade, talvez ainda, de uma percepção bem abrangente, né? Mesmo porque muitas coisas elas requerem uma dedicação muito grande. Há pessoas que passam uma vida estudando determinada matéria, e se vamos pensar que muitas vezes durante o sono físico o espírito está ativo e continua o seu trabalho que faz aqui na Terra, de pesquisa, de estudo, disso ou daquilo, isso dobraria o tempo. E então o sujeito passa, às vezes, 50, 60, 100 anos estudando apenas um item, um tópico, um ponto qualquer do conhecimento humano. Então são necessárias muitas e muitas encarnações para que, aos poucos, as pessoas vão podendo desenvolver as suas faculdades, que já existem todas, mas em essência, em estado latente, aguardando o nosso esforço, a nossa experiência, a nossa experimentação para o seu maior e melhor desenvolvimento. Então, prestemos atenção nisso, tanto no sentido material quanto espiritual, no sentido dos relacionamentos humanos, das relações de convivência na sociedade, das relações profissionais. Nós devemos ter esse cuidado. E fica aqui as recomendações do irmão José, refletir um pouco antes de falar, buscar a inspiração da prece, não gerar o mal, o sofrimento, a dor em ninguém, e já são bons conselhos para nós acertarmos mais perante a vida. Algo a dizer? A voz sem imagem? Não. Então nós vamos fazer a nossa prece. Uma vibração por todos nós que participamos dessa reunião,
pelos nossos lares, pelos parentes, familiares de um modo geral, e também de maneira mais específica por aquelas pessoas que nós vamos agora nos lembrar das suas imagens, que nós vamos mentalizar. Pessoas que podem estar doentes ou não, não necessariamente, podemos enviar boas vibrações para todas as pessoas. Às vezes um amigo querido que não vemos há muito tempo, um parente que se mudou para um lugar distante, de pouca possibilidade de convivência mais próxima. Pelos desencarnados é muito importante orarmos pelos desencarnados, porque nós temos inúmeros testemunhos de que essas preces chegam até eles como se fossem um bálsamo, algo que suaviza-lhes o sofrimento, algo que traz um certo estímulo, uma certa alegria, e nós nunca sabemos como uma pessoa que desencarnou poderá estar no chamado mundo espiritual, entre aspas, nunca sabemos como está o seu mundo interior. Então, a prece é uma atitude intercessória, falamos sobre isso ontem, a intercessão da prece, que pode aliviar aquele que está em dor e sofrimento, que pode trazer uma luz para aquele que está na escuridão, um consolo, um sentimento, uma expectativa de um tempo melhor para aquele que enfrenta as agruras, porque nós sabemos que o fato de desencarnar muda muito pouco na realidade do espírito. Ele apenas perde o corpo físico. Ele continua sendo ele mesmo, com suas conquistas, com os seus erros, com as suas dificuldades, com as suas qualidades, e nessa hora, não tendo mais o amortecimento da matéria, do corpo, as emoções, as projeções mentais são muito mais vivas, e dependendo do que cada um traz no coração, na alma, podem ser momentos difíceis depois do desencarne, não é? É evidente que isso varia ao infinito, a condição íntima, espiritual de cada um. Então, para aqueles que se encontram nesse estado maior de perturbação, as preces são um alívio, um alento, uma luz na escuridão, a possibilidade de um tempo melhor chegando mais brevemente. E para aquele que está bem, é motivo de alegria, né? Receber as nossas vibrações, as nossas impressões mentais, com um sentimento de alegria, de saudade, de reconhecimento pela importância que a pessoa teve em nossas vidas. Também podemos mentalizar de forma geral os hospitais que nos tempos de hoje são tão requisitados, tão procurados, tão importantes, né, pelas pessoas que trabalham neles, porque é uma atividade que normalmente já requer uma certa disposição de servir, uma capacidade de abnegar, de ser uma pessoa altruísta, e em tempos difíceis como o que vivemos agora, a exigência se torna maior ainda, porque são pessoas como nós mesmos, com qualidades, com defeitos, com ânimo e desânimo, muitos com tarefas, com missões a realizar, outros tantos espiando, consertando erros, mas são todas pessoas, espíritos, almas encarnadas em um trabalho tão importante e tão nobre. Também podemos orar pelos sacerdotes e representantes de todas as religiões, por pessoas, de um modo geral, para as quais gostaríamos de enviar nossa vibração, o nosso afeto, o nosso carinho, rogando a Deus que nos permita a presença e a assistência dos bons espíritos para melhor canalizar essas vibrações, esses sentimentos de agora, para que atinjam essas pessoas e ainda, Senhor, que possam ampliar os seus efeitos e que possamos todos nos irmanar numa corrente única de um pensamento otimista, favorável, positivo, que leve alento, alívio, consolo, esperança, alegria e bem-estar para todas essas pessoas. Que o Senhor visite não só os nossos lares, os nossos templos de modo geral, mas especificamente esse templo da alma de agora, que são os nossos corpos, e não nos esquecendo do templo verdadeiro, familiar, no lar,
num ambiente onde temos uma grande oportunidade e uma grande necessidade de vivermos, de atuarmos com a palavra de Jesus. Obrigado a todos os companheiros, que o Senhor nos abençoe. Fiquemos todos na paz de Deus.